Este é mais um vídeo da série Nascemos para Brilhar. Gostaria de falar com vocês os momentos que a gente vive, atualmente, nesse século 21. A palavra de Deus, ela é muito atualizada, Então lá na palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Na palavra de Deus diz que a gente deve até rezar pelos inimigos, aqueles que nos faz mal. A palavra de Deus também diz, como é que você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Gente, a gente tem vivido no Brasil momentos de ódio. O que a gente percebe é que as pessoas estão brigando entre si por causa de política partidária, política religiosa, política econômica, financeira, educacional. Eu não sei onde entrou na cabeça de algumas pessoas que tudo que é bom deveria ser dos ricos. A educação para os mais ricos, o salário para os mais ricos. E não é assim. Deus diz que não faz distinção de pessoas. E por que a gente está fazendo essa distinção? Muitas alegrias que às vezes a gente não tem a consciência que aquela alegria é nossa, mas levando tristeza para outras pessoas. É claro que um time, quando joga com o outro, tem 3 resultados possíveis, Pode dar empate, pode dar vitória para um ou vitória para outro. Mas aquele que foi vitorioso vai ficar alegre, não vai? E o que vai acontecer com quem perdeu? Vai ficar triste. Mas aí dá para entender, tudo bem, até aí tudo bem. Mas o que acontece com os que saem vitoriosos? Eles vão nas redes sociais, quando encontram os amigos ou os inimigos, e começa a xingar, começa a brigar. Ou, se você já está feliz, se já está, saiu vitorioso, por que isso, Cadê o amor pelo seu amigo? Cadê o amor pelo seu, irmão? Às vezes até esposa, mas esposo brigam por causa do futebol, brigam por causa de religião. Não é só um Deus, Um Deus, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que juntando é um Deus só. E por que essa briga? Por que os ricos, os abastados, acham que eles são mais merecedores do que os outros? Pois eles acham que os pobres têm que se ferrar, têm que ganhar pouco mesmo, não é para ter oportunidade, para crescer. Mas vamos retirar todos os pobres da história. Vamos retirar. E aí, o que será de você abastado? Do que será de você rico? Quem vai trabalhar para você? Quem vai cozinhar? Quem vai construir? Quem vai fazer limpeza? Quem é que vai fazer isso? O que será de você? Nada. Você vai sofrer. Imagina a tua casa todo sujo, o teu carro todo sujo, você precisando construir uma casa, você precisando dar uma geral lá no teu sítio, lá na tua fazenda, se não tem ninguém para fazer. O que vai ser de você? Eu aguardo aquele dia que Deus prometeu, que vai chegar um dia que vamos viver da providência. Da providência. Todos os dias a gente vai ter que estar pedindo a Deus para aparecer alguma coisa para a gente comer ou beber, como já aconteceu lá no Êxodo, quando Moisés retira o povo do Egito. E a cada dia tinha que aparecer o comer e o beber, porque não tinha onde comprar. Então, que vai valer todo o seu dinheiro se você não vai ter onde comprar? Por que o pobre não pode voar no avião? Por que o pobre não pode frequentar um restaurante? Por que um pobre não pode se formar em medicina, se formar em direito, se formar em engenharia? Não pode ter uma formação?
Por que não pode ter uma graduação? Por que não pode ter uma pós-graduação? Por que não pode ser PhD, doutor, cientista? Nossas cabeças nascemos iguais. Agora as oportunidades é que são diferentes. As oportunidades que não são dadas. Eu, meus 55 anos, tenho sido visitado por muitas pessoas como professor, né, que sou, como vereador que fui por 16 anos, diretor de hospital, eu que fui diretor de clubes sociais, eu que participei de muitas pastorais da igreja, eu que já fui acometido por algumas doenças. Então, Padre Zezinho disse, só sabe quem passou por lá. Então, como eu já passei por tanto lugar, fui tão pobre lá atrás, fui tão pobre, que meus pais batalharam muito para nos dar educação, para que a gente estudasse, para que a gente trabalhasse. Hoje eu não posso dizer que sou tão pobre assim, porque Deus tem providenciado aquilo que eu preciso, aquilo que minha família precisa. Mas tem muita gente sofrendo ainda por aí, querendo, né, ter pelo menos as refeições diárias. Mas parece pecado. Até parece pecado um pobre ser empresário. Porque quando ele está na escola, as pessoas sempre dizem, meu filho, estude para você ter um bom emprego. Eu nunca ouvi ninguém dizer para alguém, assim, estude para que você seja um grande empresário, para que você possa produzir coisas maravilhosas, para que a humanidade possa se sair bem com isso. Eu não entendo porque tanta briga religiosa se nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é para todos. E tenha cuidado. Você, abastado, você rico, tenha muito cuidado, porque Jesus, uma vez indignado, ele disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se Jesus disse isso, é porque alguma coisa os ricos estão fazendo de maldade. Porque a gente vê pessoas muito ricas dentro da corrupção, roubando mesmo, se enchendo de dinheiro, guardando às vezes até em outros países, e muitas pessoas passando fome, muitas pessoas não tendo dinheiro para tratar da sua saúde, para dar educação aos seus filhos, para dar no mínimo o básico, que é a alimentação, um local, uma rede, uma cama para dormir, uma casinha para morar. Então tenha muito cuidado. Eu tenho certeza que o coração de Deus Pai, Filho e Espírito Santo não estão tão felizes assim com esta humanidade. Até mesmo que ele disse que existe uma porta bem larga, existe uma porta estreita. E uma vez perguntaram a ele, quem passará? Se muitos se salvarão. Ele disse que poucos irão encontrar a porta estreita. Poucos. Porque muitos estão querendo facilidade. Eu sou hoje aquilo que nós escolhemos ser. Aquilo que a gente preferiu seguir. Então eu venho aqui com a vontade imensa de ser útil para que você brilhe, para que você seja feliz. E para ser feliz não precisa ter esse mundão de dinheiro, porque nós temos aí o exemplo de Paulo, né, que se converteu, vivia perseguindo o povo de Deus, matando, prendendo, maltratando, e ele se converteu. Então o que Paulo foi fazer depois de convertido? Ele continuou construindo as casas, porque ele era um construtor de casas, e nessas construções ele ganhava o dinheiro fazendo o seu trabalho, né? Derramando o seu suor. E a palavra de Deus diz que ele tirava aquilo que era suficiente para ele e o restante ele doava para os irmãos que tinham mais necessidade. Então vamos refletir até onde o que a gente está ouvindo é verdade.
Porque a palavra de Deus também diz: maldito é o homem que acredita no outro homem. Então a gente tem ouvido muitas coisas e muitas pessoas se apegam logo com uma verdade. Vamos aqui, eu que já tive 4 mandatos políticos como vereador, 4 mandatos. Então, será que as pessoas que votaram em mim estudaram quem eu era? Será que se perguntaram? Será que investigaram quem eu era para que votasse em mim? Para saber se eu ia corresponder depois de eleito? Será que você faz isso com as pessoas que você vota? Com as pessoas que você escolhe? Ou só é influência do seu patrão? Influência da mídia? Qual o interesse que vai ter aí a mídia, hein? Qual o interesse que vai ter aí os grandes empresários? Qual é o interesse que vai ter aí os patrões? E aí? Você está caindo na lábia deles? Escolhendo porque... Escolhendo não, engolindo. Vocês vão fazer como certa vez, quando o patrão podia votar pelos seus funcionários. Houve uma época, né, que eles votavam. Então fui lá o grande fazendeiro votar. E quando chegou na fazenda, os empregados perguntaram: patrão, e aí em quem nós votamos? O patrão disse: respeitem. Respeitem porque o voto é sigiloso. Ora, se o patrão votou em nome de todos eles, nem eles podiam saber em quem votaram. Vai continuar assim? Então, poder tem quem age. Pesquise, estudem, vejam qual é a vontade de Deus, porque a vontade dos homens está muito complicado. Um pobre não pode voar de avião, um pobre não pode ir a um bom restaurante, não pode usar uma boa roupa, o pobre não pode se formar, ter uma formação de médico, de engenheiro, de advogado, coisa desse tipo. Por quê? O que o rico tem mais do que o pobre? Só se for dinheiro mesmo, porque, olha, se você estudar e estudar profissionalmente, como profissional, você vai dar rasteira aí, né, em bom sentido, em muitas pessoas que não acreditam em você. Eu sou visitado por muitas pessoas e muitas pessoas reclamam, né, que são humilhados, que não são vistos. Tenha cuidado. No dia que o trabalhador resolver parar, fazer como aquela música do Raul Seixas, no dia que a terra parou, no dia que o padeiro não for trabalhar, no dia que o carpinteiro não for trabalhar, o pedreiro não for trabalhar, a sua secretária que faz a limpeza da sua casa, cozinha a sua comida, não for trabalhar, o que vai acontecer? Vai parar tudo. E você vai ficar com fome, você vai ficar sem sua construção, você vai ficar com o seu escritório todo sujo, sua casa toda suja. Então vamos ser mais humanos, né? Nós temos aí uma mudança na reforma da Previdência, que querem acabar com os direitos dos mais pobres. Eu tenho certeza, vocês ricos, se trabalhassem em favor dos mais pobres, deixando um pouco para os pobres, vocês seriam muito mais felizes, vocês teriam uma vida com mais qualidade, porque é isso que o nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo quer, que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Fica aí o meu sentimento, né? A minha tristeza, a minha indignação de tudo que a gente está vivendo desses tempos no Brasil, tempos de ódio. As pessoas estão na cultura do ódio, uns odiando uns aos outros. Valeu.